Se buscar empreender já é difícil no Brasil, quando se é mulher, a tarefa fica bem mais complicada. Mas aí, quando a gente é mãe, nossa, os contornos se estreitam ainda mais. Tem gente que associa maternidade à renúncia, mas tem mulheres que provam que maternidade é sinônimo de reinvenção. O meu nome é Bianca Mota e esse é o Espia Só. No episódio de hoje, a gente trouxe mães, mulheres e empreendedoras para falar um pouquinho sobre a experiência delas nesse mundo do empreendedorismo. Aqui comigo, nessa conversa boa, para contar as histórias delas, estão a Larissa Castelo. Oi, boa tarde. A Larissa é sócia da Soul, uma agência de social media e conteúdo. Aqui também está a Sandy Lima, proprietária da Fabric Fitness. Oi, boa tarde. E elas estão aqui para contar um pouquinho dessa experiência no empreendedorismo. Mas como especialista no empreendedorismo e nessa parte feminina, trouxemos Vanessa Lourenço, do marketing da Nato Consultoria, empresa que realiza consultoria empresarial. Sejam muito bem-vindas, meninas. Olá, boa tarde, obrigada. Bom, eu queria começar a nossa conversa pedindo para que vocês contem um pouquinho como vocês decidiram começar a empreender. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. A decisão de empreender já partiu muito de uma vontade grande de crescer profissionalmente, internamente entre eu e meu sócio. E aí, quando eu me tornei mãe, acabei unindo o útil ao agradável, de ter mais tempo de qualidade com meu filho. E aí a gente foi dando pequenos passos ali, enquanto a gente ainda estava na carreira de CLT, até que o negócio alavancou e a gente teve que realmente focar só na parte autônoma. E foi ótimo, né? Porque agora consigo levar melhor esse lado do empreendedorismo com a maternidade, então os dois estão caminhando juntos. Você, Sandy? Eu sempre fui empreendedora desde pequena, né? Tinha 12 anos, eu coloquei meu primeiro negócio, que era vender bombom na calçada. Então, isso vem muito do sangue, né? A Fabric, ela existe há 4 anos, mas antes da Fabric eu já tive outras marcas, né? Então, o empreendedorismo, eu digo que está em mim. E a minha filha já puxou isso de mim, né? Já é bem notório isso dela. E aí a Fabric está há 4 anos. Eu tive que abrir mão de tudo. É isso aqui mesmo e tive que me dedicar para empreender na Fabric. Vocês iniciaram a empresa de vocês por sonho ou por necessidade? No meu lado foi um pouco dos dois. Já tinha esse sonho de trabalhar para mim mesma, de crescer profissionalmente pensando mais em mim, né? E dedicar mais tempo para esse meu lado profissional. E por necessidade de passar mais tempo ali com meu filho, porque por mais que eu tenha essa rede de apoio, acabou unindo as duas coisas. Mas hoje em dia tô pensando mais do lado do sonho mesmo. Acho que só acabou unindo o útil ao agradável, sabe? De ter mais tempo para ficar com meu filho. Até quando eu tava ainda de CLT, ele ficava, mamãe, fica em casa, não sei o que, não queria que eu fosse trabalhar fora. Então eu acabei juntando essas duas coisas. Vanessa, agora vou falar com você. As meninas falaram um pouco sobre necessidades e sonhos. Quais são as dicas que você dá para quem tem esse sonho ou essa necessidade de empreender, mas não quer ficar sendo guiado por nenhum dos dois? Primeiro, você tem um sonho, então você precisa de planejamento, né? Muitas vezes a gente quer começar a empreender, mas a gente não tem uma estrutura, a gente não tem um plano de ação, a gente tem que buscar conhecimento, informação e, principalmente, capacitação. Então, a gente precisa estruturar esse negócio, a gente precisa de planejamento. E eu indico muito, muito mesmo o Sebrae, por exemplo, né? Porque é uma porta de entrada para quem quer empreender, para quem está começando o próprio negócio. Lá na plataforma do Sebrae, vocês conseguem vários cursos, por exemplo, várias consultorias gratuitas. E é um apoio muito bom para quem realmente quer começar um negócio. Meninas, vocês falaram um pouco, você principalmente, Larissa, sobre a questão do teu filho, não queria muito que você saísse de casa. Como que funciona essa divisão entre o teu trabalho hoje e a tua maternidade? Para você também, Sandy. Então, hoje em dia eu trabalho num horário muito flexível. Não tenho mais aquele horário fechado de 8 às 18, com uma hora de almoço. Então, de manhã, por exemplo, eu vou deixar meu filho na escola, já consigo agilizar coisas de trabalho, ter alguma reunião quando eu tenho. Então, estou no horário muito flexível que acaba ajudando e facilitando para conciliar o horário com as atividades do meu filho. Ele vai para a escola,
faz esporte, quando precisa levar para passear. Então, ficou muito fácil justamente por conta do horário. Óbvio que, de vez em quando, sai um pouco do controle, tu vai entender quando a criança fica doente, assim, sai da rotina, você não dorme direito, a criança não vai para a escola. Mas, de resto, depois que segue, assim, essa rotina, fica bem mais fácil. Sandy. Apesar da flexibilidade de horário, a minha rotina é muito puxada. Então, eu me divido muito, assim, com a Antonella em questão de colégio e esportes, né? Como a Larissa falou. Mas eu ainda tenho uma carga horária muito alta. Muito maior se eu fosse CLT. Então, hoje a minha empresa demanda ainda esse tempo, né? É uma empresa que vem crescendo, vem numa crescente. Então, muitas vezes até eu me sinto aquela mãe culpada de estar trabalhando demais. Mas nesse momento, precisa. A fábrica precisa muito de mim, está demandando muito a minha energia, né? E a Antonella, graças a Deus, entende muito que eu estou trabalhando, né? Que aquilo ali é para melhoria da nossa vida. Vanessa, quais são os principais desafios que mulheres empreendedoras e mães chegam relatando para você? Primeiro vou fazer tudo sozinha. Eu sou equipe. Muitas vezes as mulheres não têm o apoio, às vezes, de um familiar, né? Sim. Aquele apoio que a gente precisa no início de tudo. Então, ela se depara em estar sozinha para fazer tudo, para dar conta de tudo, para ser mãe. Então, esse é um dos principais desafios, ela dar conta de tudo sozinha. Por isso, é tão importante buscar apoio, tanto técnico, capacitações, tudo que vocês puderem fazer é importante para vocês conseguirem ter aí um bom retorno no negócio de vocês, vocês conseguirem estruturar e ter um crescimento saudável, sustentável da empresa de vocês. Existe alguma história marcante dessa dupla jornada entre mãe e empreendedora? Várias. Tem várias histórias. Eu quero ouvir. Contem. Vai, Larissa. Acontece de vez em quando, assim, mas acontece de estar numa reunião online e a criança tá gritando no fundo e eu tenho que... faz silêncio. E o meu filho, ele tá com quase 4 anos, então ele tá numa fase de falar, às vezes, besteiras e tudo mais, então tem que estar... não fala isso. E o cliente no fundo ouvindo, isso é teu filho, tu tem criança? Aí eu tenho, e ele tá falando alguma coisa que não era pra ele estar falando naquele momento. Enfim, mas acontece bastante, às vezes, quando eu tô com a câmera ligada, ele passando na frente, dando oi pro pessoal, assim. Aí o menino sai daí. Mas ter que lidar ali com o trabalho, mesmo trabalhando em casa, e ter que lidar com a criança ao mesmo tempo. Quando eu tô tentando brincar com ele e trabalhar, fico me dividindo, olha, a mamãe vai brincar de trabalhar e tu vai brincar com teus brinquedos para ele tentar entender. Mas é isso, é bem desafiador ter que lidar ali com a criança e com o trabalho ao mesmo tempo. A Antonella já adora aparecer nas lives. E aí as clientes ficam pedindo que ela apareça, porque ela fica dando spoiler, tipo, coleção nova. Aí do nada lá vem ela com a peça, assim, mostrando. Aí todo mundo, cadê a Antonella? Cadê a Antonella? Já desejam que ela esteja nas lives. E também sempre que a gente faz evento, ela adora participar, apresentar, fazer os sorteios. Então, sempre eu tento estar incluindo ela, assim, em tudo da fábrica, nas fotos, tudo ela adora participar. Hoje ela tem 10 anos, né, já tá um pouquinho maior. Já consegue estar mais presente e já entender melhor também, né? Teve já a dificuldade de ser menorzinha. Quando você falou que ela participava, eu não imaginei que ela fosse tão participativa assim. Ela é participativa. Ela não fala nada se tivesse aqui, mas na frente de uma câmera, ela é outra pessoa. No Instagram, ela é outra criança. Ela grava tudo, ela grava tutorial, ela é super falante. Então, tu já tem aí uma mini empreendedora dentro da tua casa. Ai, que maravilhoso. Ela já é uma artista. É uma influência já pra marca. Vanessa, o que é nessas histórias que mais te surpreende dentro dessa área do empreendedorismo? Olha, é ver que... Nossa, pode repetir a pergunta? O que é que te surpreendem nessas histórias? O que é aquela coisa que te diz assim, isso é comum, mas também não é tão incomum assim? Dessas histórias aqui, né? Porque... De histórias de Ou mães histórias empreendedoras. De modo geral. Gente... Eu tô vendo as engrenagenzinhas rodando. Tá, eu vou tentar uma outra pergunta, tá? Meninas, voltando para vocês. O
que a maternidade ensinou pra vocês hoje que vocês usam no negócio de vocês? É uma coisa que eu falo muito pro meu filho, porque ele é muito pequeno, mas ele é muito estressado. Puxa um pouco a mãe. É ter calma e paciência. Respirar, ter calma e paciência. Então, eu sempre falo pra ele, calma, quando ele se estressa, né? Que tem calma, paciência. E eu também tento usar isso na minha vida. Às vezes, quando tem algum estresse, alguma coisinha ali no dia a dia, que tira a gente do sério, e que às vezes a gente acaba descontando ali, sem querer, ou na criança, ou em outra coisa. E é ter calma e paciência. Ele mesmo às vezes fala pra mim, mamãe, calma, respira. Ele pequenininho, mamãe, respira, calma. Aí é difícil, né? Mas quando é a criança falando pra gente, eu acho que é isso. No dia a dia, lembrar desses ensinamentos que eu passo pra ele e eu também tentar usar pra mim. Eu já sou muito elétrica, né? Então, Você parece comigo. eu sou muito ativa. Então, quando eu não tô fazendo nada, já me dá um nervoso. E aí, às vezes, eu fico assim com a Antonella. E aí, eu também não sou uma pessoa estressada, eu sou bem calma. Pra me tirar do sério, tem que ser uma coisa muito assim. Aí, às vezes, a Antonella vem, aí eu, calma, não é desse jeito. E aí, ela fica querendo ser muito ativa que nem eu, e eu vejo que isso não é bom pra ela. Porque a criança fica toda hora, ela fica numa ansiedade que não tem necessidade, ela só tem 10 anos. Pra que essa ansiedade, Não tem né? rotina igual a gente, né? Mas isso é porque ela já pega muito de mim, né? Que eu sempre tô a 220 por conta das responsabilidades que a gente tem no negócio. Então, a gente tentar equilibrar isso, né? Pra não levar tanto pro nosso lado materno. Mas tu acha que isso interfere de forma negativa pra ela? Eu acho Um que, em pouco. parte, é... Eu Bom. acho que um pouco. Em partes é bom, mas eu acho que em partes também deixa ela muito ansiosa. Eu percebo ela uma criança muito ansiosa sem a necessidade. Que ela não precisa estar ansiosa por nada. Ela não tem nem conta para pagar, né? Nós que temos. Então, eu percebo muito isso na Antonella. Principalmente se eu tiver aquele dia mais agitado na fábrica. Até a forma de eu falar com ela, eu pelo menos já falo com ela de outra maneira. Pelo dia mesmo, né? É muito de dia. Quais foram os principais desafios que vocês sentiram quando decidiram começar a empreender? Eu acho que é de qualquer empreendedor, que é a instabilidade. Você tá instável, às vezes você se planeja, se programa, mas acontece ali alguma coisa, vem um mês com vários feriados, que por mais que você tenha se programado, né, a realidade é outra. Você se programa, se planeja de um jeito, e quando vem a realidade é totalmente diferente. Então, acho que esse lado mais instável, esse medo, né, de, será que esse mês vai dar certo? Será que mês que vem não dá? Até realmente conseguir ser uma coisa mais firme, mais sólida, no começo, acho que esse medo bate mais forte, sabe? Pra mim, inicialmente, quando eu fui empreender, o que era mais difícil era não ter capital. Era só ter a coragem de, tipo, eu tenho que começar porque eu vou viver disso aqui. Então, pra mim, foi bem difícil isso. Sim, nos primeiros meses foi bem complicado. Desculpa te perguntar, mas como foi que tu começou se tu não tinha um capital? Eu trabalhava na época na fábrica dos meus pais. Meus pais têm confecção há 26 anos. Então, eu ganhava, tipo, R$1.000, um exemplo. E aí, meu pai começou a fábrica e com 2 meses ele, não vou mais cuidar da fábrica, não. Tá atrapalhando o meu trabalho principal, porque ele faz fardamento. Só que eu já tinha começado a fábrica, eu já tinha fotografado. Então, querendo ou não, começa uma marca, principalmente os teus amigos mais próximos, começam a querer consumir a marca. Eu falei, eu não vou deixar isso aqui. Pai, eu vou continuar. E aí eu aluguei uma casa, um quarteirão depois da fábrica do meu pai. E a primeira costureira que eu contratei, ela tinha as 3 máquinas. Eu não tinha nada, só tinha mesmo realmente a coragem. E aí foi começando bem devagarzinho mesmo, tanto que eu pegava serviço de outras pessoas para poder manter a estrutura da fábrica. A fábrica ela só foi realmente começar a ter clientes e a se pagar quase com 1 ano. Então, nesse primeiro ano aí foi muita peia e aprendizado. Você falou que seu pai te apoiou, que seus amigos queriam começar a consumir, né, do produto que você vende, mas eu queria saber, teve pessoas que desacreditaram de vocês no começo e que acharam que a ideia não ia dar certo? Meu pai e minha mãe. Os primeiros. Sim. Os primeiros. Quem começou te ajudando terminou te desacreditando. Na verdade, ele nem nunca me ajudou. Ele só falou que não queria mais. Mas ele nunca foi aquela pessoa que, vou aqui te ajudar, vai dar certo.
ou toma aqui algum dinheiro pra tu começar, entendeu? Então, nenhum tipo de apoio. Foi mesmo na cara e na coragem e numa promessa que eu recebi de Deus que isso aí é tua fábrica e vai dar certo. Mas eu não tive apoio não, viu? Foi na coragem mesmo. Comigo foi parecido. Como eu saí do CLT pra empreender, aí meus pais, até hoje, de vez em quando, ficam, tu tem certeza que é isso que tu quer? Sim. Não, mas é porque tu tem um filho, né? Então, às vezes, puxa pra esse lado mais da maternidade, do tipo, se você é mãe, acho que também pro lado da mulher pega mais. Se você é mãe, você tem que ter algo sólido, algo firme. Por mais que você tá empreendendo ali, não, mas por que tu não volta ali a trabalhar de carteira assinada, ser CLT? Tem benefícios, tem isso, tem aquilo, né? Real. Então, às vezes, pra mulher pega muito isso das pessoas falando, a família. Acho que os amigos nem tanto, porque acaba vivenciando mais ali junto com a gente. Mas a família também fica muito assim, ainda mais com esse pensamento tradicional. Sim, Ah, total. por que tu não volta? Tem um emprego mais estável. Ah, quando tu se aposentar, tipo, pensando mais lá na frente. Eu disse, não, eu tô pensando no agora e na vida que eu quero proporcionar pro meu filho agora. Uma vida melhor. Então, acho que tem muito isso da família desacreditar mesmo. Com certeza. E comigo foi do mesmo jeito. Não teve ninguém pra chegar e dizer, ah, vai dar certo. Precisa de ajuda? Tá precisando de alguma coisa? Pelo contrário. Às vezes você só precisa disso, um vai dar certo e você não recebe, né? Você E fica aí, esperando era o isso. contrário. Eram as pessoas desacreditando Sim. e me incentivando a voltar pra CLT, sendo que eu passava mais tempo no transporte público do que com meu filho, por exemplo. Eu saía de casa, ele tava dormindo. Chegava, ele já ia dormir. Mas vocês falaram, muitas pessoas desapoiam. Quem são as pessoas que hoje são a base de vocês em apoio para tocar essa empresa? Hoje, atualmente, está sendo o meu sócio, que é o pai do meu filho. Então, nós dois ali, um apoiando o outro. Eu acho que o meu filho também, às vezes, acaba dando a parcela de apoio dele. Quando ele diz, mamãe, eu quero um carro da Hot Wheels, vai trabalhar. Um apoio maravilhoso. Então, acho que hoje em dia o apoio maior está sendo do meu sócio e do meu filho também. Mas essa forma dele apoiar é sempre assim, pedindo uma coisinha em troca, assim, vai trabalhar que eu quero isso. Quando ele diz, eu quero viajar, quero fazer tal coisa, e eu já tento ensinar para ele, porque ele é pequeno, mas eu tento ensinar que o valor das coisas, né, vem de muito trabalho, não vai vir cair do céu, nada de graça. Então ele diz, mamãe, e se a gente for para tal canto? Mas primeiro você tem que trabalhar, né? Aí eu, isso mesmo. Eu não tenho esse apoio, eu sou sozinha mesmo na fábrica, né? Toda a estrutura, tudo, todas as demandas da fábrica. E hoje eu tenho um quadro de funcionários maior, que graças a Deus a gente está caminhando. Mas a Sandy ainda é a pessoa que faz muito de tudo na fábrica, né? Então, eu queria muito, às vezes, ter um sócio, um apoio assim, né? Pra gente dividir as responsabilidades. Porque tem horas que é bem pesado. Mas Pode falar. é só eu mesma. Mas você se arrepende em algum momento? Nenhum. Hoje não mais, mas foi difícil, assim, o caminhar das coisas, né? Hoje a gente completa 4 anos de fábrica, mas se eu falar que foi fácil, não foi, não. Você se arrepende de ter começado? Não, nenhum momento. Nadinha. Não. Não tinha. Vanessa, como consultora da Nato, o que você tem observado sobre o crescimento do empreendimento feminino e quais são os perfis das mulheres que costumam procurar apoio? A gente vê um crescimento consistente, principalmente aqui no Ceará, mais de 38%, a liderança feminina, né, dos empreendimentos. Então, a base vem principalmente de querer melhorar de vida. Sim. Então, é um sonho de querer melhorar de vida, é o sonho de querer ter a renda própria. Sim, E tudo isso a gente vê em comum, essas mulheres que querem empreender. É um sonho em comum, é uma ideia que tem e vai buscar para ter isso. Então, o empreendedorismo feminino ele tem crescido e, de fato, é o que está liderando aí, viu, gente? Muito bom. A gente já falou muito sobre maternidade, muito sobre empreendedorismo, mas eu queria conhecer um pouquinho vocês para além disso. Então, eu queria saber quem é a Larissa, quem é a Sandy, antes de ser mãe e antes de ser empreendedora. Então, eu tenho 27, vou fazer 28 anos esse ano. Sou formada em publicidade e propaganda. E eu sou uma pessoa bem tranquila na parte do tempo, sabe? Tento ser calma, mas as coisas ali, a rotina do dia a dia acaba tirando a gente do sério. Mas sou uma pessoa bem tranquila, gosto muito de sair com meus amigos, ir à praia,
ir pra barzinho, ir pra karaokê. E nisso eu acabo levando meu filho junto. Onde tem um lugar que tem espaço kids, eu levo ele adora. Ele já tá acostumado a sair, se divertir, passear comigo. Então, acho que é isso. Eu gosto muito de brincar com ele, ficar em casa também. Larissa, você é mãe solteira? Não, tem o pai dele que faz o papel dele. Não vou dizer que me ajuda, porque ele faz o papel dele. Mas não sou mãe solo. Termo, só pra corrigir. Certo. Não sou mãe solo. E você? E eu nem lembro como é a Sandy sem ser mãe. Mas eu sempre fui uma pessoa bem apaixonada por esportes, né? Fiz esporte desde criança. E até hoje, agora, desde conciliou o gostar de esportes com a Fabric. E eu sou corredora, né? Maratonista. Faço futevôlei, nado, o que inventam aí eu tô fazendo. E trago muito a Antonella para esse meio também, né? Que é uma forma... Eu não tive muito isso com os meus pais, né? E eu tento estimular a Antonella. E essa é a Sandy. Ver a Sandy é essa pessoa que gosta de praticar esportes, viajar, né? Tenho muitos sonhos ainda, né? E todos bem interligados com a minha empresa. Gente, eu queria muito que vocês contassem um pouquinho também de alguma experiência pessoal de vocês que fez vocês entenderem que vocês estavam no caminho certo ali naquele empreendedorismo. É o que acontece no dia a dia, quando eu tenho um contato ali com meus clientes. Todo mês a gente tem um feedback ali do serviço, do trabalho. Eles falam sempre, nossa, tá muito bom, a gente tá indo na direção certa. É isso mesmo que eu tava imaginando. Tu conseguiu realmente tirar o que tava no meu pensamento e colocar aqui em prática através do teu trabalho. Então, isso realmente traz uma sensação de, poxa, eu tô fazendo o que é pra ser feito. Sensação de dever cumprido, sabe? De que eu tô no caminho certo. Eu acredito também pela clientela, né? Pelo crescimento que a gente foi tendo. Mas eu sempre tive uma fé muito grande no meu negócio, né? Como eu falei, eu recebi uma promessa sobre a fábrica. E eu acreditei muito fiel àquilo. Que, tipo, poderia acontecer o que fosse, eu teria que fazer aquilo ali acontecer. Então, hoje, quando eu olho todo o crescimento que a fábrica teve, de quando a gente começou, que não tinha nada, que eu comprava tecido, tipo, 1 metro de tecido para cortar um conjunto, e hoje, quando eu recebo rolos de tecido lá na minha fábrica, eu vejo e tenho a certeza, né, de quanto Deus realmente foi bom e cumpriu o que ele me prometeu. E vem cumprindo, né, que a gente está no caminho, está no processo. Então, hoje, quando eu vejo o número de clientes que a gente tem, que eu não tinha cliente fidelizado, que me comprava todo mês, é eu ter certeza que eu realmente estou fazendo as coisas certas, né, da maneira correta. Vocês têm uma noção do tamanho da cartela de clientes de vocês Eu hoje? tenho. Pode dizer, por favor? Num grupo de varejo, eu tenho 700 mulheres conversando, né? Fora o meu grupo de atacado. Hoje o Instagram bateu 16 mil seguidores. Então, assim, é um número que vem crescendo cada dia mais. Não é um Instagram sem crescimento. Em 2 meses, a gente saiu de 83 mil visualizações para 600 mil. Então, veio uma crescente da marca muito grande, né? E também porque deu um boom na moda fitness. Então, tudo casou, tudo conciliou, tudo deu certo. Tá sendo como tem que ser. Então, eu consigo entregar um produto bom, um produto com preço justo em relação aos meus concorrentes. Eu tenho uma modelagem boa e eu atendo do PP ao XG, que é um diferencial em toda a cidade. E com isso, eu consigo conquistar muita gente. Porque não tem marcas aqui que atenda XG. É muito difícil, né? Você ter essa grade muito grande. Então, isso já é um diferencial muito grande na fábrica. Então, a nossa cartela vem crescendo, crescendo, crescendo. E aí, agora, nessa era que todo mundo também está emagrecendo, tive que botar o PP. Porque tinha que atender todo mundo. Você, Larissa? Então, fixo eu tenho uma noção, mas como a gente trabalha com alguns serviços pontuais, varia muito. Tem meses que a gente pega mais projetos, tem meses que pega menos projetos. Então, acho que é isso. Fixo a gente já tem, acho que por volta de 10 clientes. E somos só eu e meu sócio trabalhando na agência. A gente terceiriza alguns serviços. Mas quando a gente pega um projeto, tem meses que a gente fica com mais 3, 4, 5 projetos. Projetos grandes, então vai variando muito de cada mês.
Mas como que funciona para ter um projeto feito por ti? Normalmente as pessoas entram em contato, falam do que é que elas querem que tu faça ali, aquela mídia, como funciona? Atualmente, a maior parte dos nossos clientes a gente consegue por indicação. É uma coisa que eu também acho muito bacana, que como os nossos clientes eles dão esse feedback, eles dizem, poxa, eu passei teu contato para fulano. Tipo, a gente tem uma cliente que é de Beberibe, que é um restaurante. Ela disse, eu tenho um contato com esse outro restaurante aqui de Beberibe, que também gostou muito do trabalho de vocês. E aí que acaba fechando, e a maior parte dos clientes e projetos a gente vem por indicação. E aí um cliente indica, ou algum amigo nosso também acaba indicando. E aí a gente marca reunião, fecha um projeto, ou um projeto anual. Tem cliente que já está há mais de um ano aí. Ou projeto mensal, semanal, vai depender muito do que aquele cliente precisa ali. Gente, agora eu queria fazer uma brincadeira com vocês, tá? Não sei se vocês já viram falar, chama pinga-fogo ou ping-pong. Normalmente, como que acontece? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder com uma única palavra. Então, eu vou intercalar essas perguntas entre, para vocês, cada um me diz uma palavra, e para Vanessa, tá? Tá bom. Primeira pergunta, e a Vanessa já se treme. Primeira pergunta, uma palavra que defina maternidade. Amor. Empatia. Vanessa, uma palavra para definir o empreendedorismo feminino. Perseverança. Uma palavra que define empreender. Coragem. Coragem. Coragem ganhando disparada, né? Não tem nem com quem competir. O principal erro de quem está começando. O principal erro é falta de organização, é não se organizar. O principal erro de quem está começando para vocês. Eu acho que é tomar decisão por impulso. Que casa muito com não se organizar. É bem isso, desorganização. O maior desafio. Contas. Mas eu acho que aí é o maior desafio para todas as pessoas do mundo, entendeu? No meu Mas caso, são os empreendedorismo. prazos. O meu pai, ele diz uma coisa que é assim: eu acho que eu tô criando uma árvore de boleto na minha casa, não tem acaba condições, não acaba. Tá procriando, né? A principal qualidade de uma empreendedora de sucesso. É confiança. Ai, eu sou muito. A maior conquista. Aí pode ser mais de uma palavra, né? Porque conquistas são coisas grandes, a gente deixa. Pra mim, a maior conquista foi tempo de qualidade com meu filho. Acho que melhoria de vida mesmo. O conselho que vocês dariam para outra mãe. Independente do medo, acho que a palavra que a gente falou sobre coragem é para ir com real. medo mesmo. E sem ouvir essas opiniões das pessoas que ficam, tu tem certeza? Então, acho que é para ir com medo mesmo. A cara e na coragem. É bem isso. Não ter medo. E agora, gente, para finalizar nossa conversa, que foi muito boa, mas que vai ter que terminar aqui, eu queria que vocês dessem alguns conselhos para quem quer começar a empreender agora. 1, 2, 3, valendo? Acho que a base de tudo é uma organização, né? Planejar o que você quer fazer, não começar na louca. Eu comecei na louca, mas eu tinha noção, porque eu cresci dentro da confecção. Então, eu não estava dando um tiro no escuro. Eu sabia ali o que eu estava fazendo e as dificuldades que eu vim. Então, basicamente, é você se planejar e se organizar para o que você vai fazer. Mas eu não tenho muito dinheiro. Começa com o que tem, do jeito que tá, que as coisas vão acontecendo. Quando a gente trabalha certo, de forma honesta, as coisas caminham sempre para dar certo. É aquela frase, quem trabalha, Deus ajuda. Pronto, pois é desse jeito. Deus realmente ajuda, as portas vão se abrindo. E dificuldade todo mundo vai ter. Tanto a empresa pequena quanto aquela maior. A gente achar fulano de tal, não tem mais problema. Toda empresa tem problema. Então, só precisa acreditar no que você está fazendo, primeiramente. E trabalhar certo. Às vezes vai dar errado, mas no final dá tudo certo. Ei, eu sei que eu falei que era a última pergunta, mas eu tô muito curiosa, então eu vou perguntar, tá? Você falou que Deus prometeu isso pra você. Como que foi isso? Eu fiz uma promessa pra isso dar certo. Não, eu recebi numa oração. Uma pastora orou dizendo que eu ia ter uma fábrica.
Aí a irmã, na oração, até falou, mas ela já tem uma fábrica, referindo à fábrica dos meus pais. Ela falou, não, é a fábrica dela. Ela vai ter uma fábrica dela. E com 2 meses nasceu a minha fábrica, que literalmente era numa casa que eu aluguei, e eu morava dentro dessa casa. Eu passei 2 anos morando dentro dessa fábrica, né? Então já era uma dificuldade maior, porque era eu e a Antonella pequena dentro de uma confecção. Né? E eu orava muito pedindo para, ai Deus, quero ter condição de comprar meu carro, de ter voltar a ter o apartamento, né? Mesmo que alugado, mas eu ter o meu cantinho com a Antonella. E devagarzinho as coisas foram acontecendo, né? Hoje eu moro no meu apartamento, né? Ano passado comprei meu primeiro carro, em 6 meses troquei para o segundo carro e as coisas realmente vêm acontecendo, mas foi uma promessa de Deus. E eu escutava muito sobre prosperidade. Eu falava, como é que eu vou ser uma pessoa próspera se eu não tenho um centavo? Se tá tudo atrasado, se tá tudo dando errado. Se a árvore de boletos está grande. Imensa, eu não sabia o que fazer. Às vezes, para eu ir para a igreja, alguém tinha que emprestar o dinheiro para eu ir, porque eu não tinha. O almoço dos funcionários, eu falava assim, fulana, me empresta para me pagar isso aqui. Aí minha amiga alguma fazia o pagamento. Aí saía alguma venda e eu cobria. Mas tinha dias que era, meu Deus do céu, de onde vai sair isso? Então, literalmente, foi a fé, né? Que eu me segurei no que eu tinha escutado. E coragem mesmo, porque dizer que foi fácil, não foi fácil, não. Tem dias que eu tô pra sair louca ainda, correndo doida. Mas vai dando certo. Tá bom, olha, eu gostei de saber, tá? Ainda bem que eu perguntei. Não ficou na curiosidade. Não fiquei na curiosidade. A pessoa ia ficar em casa assim, acho que eu vou mandar mensagem pra ela pra saber. O que aconteceu, né? Larissa, sua dica pra quem vai começar a empreender agora? Se planejar muito, colocar tudo no papel, todas as suas ideias, gastos, tudo isso. Principalmente se você for mãe, você se planejar cada mínimo detalhe. Do início até, se der certo, sabe quando você faz um desenho? Se der certo, vai por aqui. Se não der certo, vai por aqui. Então, acho que ter isso muito claro, sabe? Pra você ver, desenhar, anotar, o que quer que seja. Porque às vezes a gente imagina uma coisa e quando vem na realidade é totalmente diferente. Tipo, tá acontecendo tal coisa, falta alguma coisa, falta algum produto. No teu caso, trabalha com um produto. Falta algum produto, e agora? Tenho que dar um jeito. Então, Plano B, né? Literalmente. Você realmente se planejar e se programar para ter um plano A, B, C, D e o alfabeto E todo. o que precisar, Vanessa, qual é a dica que você dá para quem quer começar a empreender, mas ainda não criou coragem para colocar os planos em prática? Ninguém começa sabendo de tudo, né? Então, se você tem uma ideia e quer tirar ela do papel, tenha coragem, siga em frente, acredite no seu processo, procure instituições parceiras que tenham essa condição, que lhe dê a condição de você ter um treinamento, que você tenha uma capacitação gratuita, se você não tiver um orçamento para isso, para você investir nisso. E eu vou contar aqui uma história, tá? Por favor. Para finalizar, de uma empreendedora que nós atendemos, foi uma cliente nossa da Nato, e ela começou sem muitos recursos, pouquíssimos recursos, lá no interior de Madalena. Ela é apicultora, vende mel, tá? Um mel gourmet. E ela buscou o Sebrae, por exemplo, tá? No início, para fazer essas capacitações, para entender como é que funcionava a empresa dela, para organizar os processos da empresa. E ela chegou até a gente já com muita coisa organizada, para fazer todas as redes sociais, divulgação dos produtos dela. E hoje a Dina, no ano passado, ela conseguiu vencer um dos prêmios do Sebrae. Então, ela já participou de várias premiações. A Dina participou de treinamento internacional. Então, ela levou a marca dela para fora do país. Ela é uma referência, uma história inspiradora. A Dina Pereira é uma referência e a gente tem muito orgulho dela. É isso. Alguém ia falar, não? Não. É isso, empreender exige coragem, mas ser mãe também. Quando essas duas experiências se juntam, a gente dá de cara com histórias que mostram que empreender não é só começar uma empresa, mas é também deixar um legado. Obrigada, meninas, pela participação de vocês aqui mais uma vez. Eu sou a Bianca Mota e esse é o Espia Só, um lugar de conversa que te convida a espiar as histórias de quem tem muita, mas muita coisa mesmo para contar. Até o próximo episódio. Obrigada por ficar até aqui.